Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de circuitos elétricos e hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em série. Então, quando é que a gente tem uma associação de elementos quaisquer em série, né? Um circuito em série oferece apenas um caminho para a passagem de corrente entre dois pontos, portanto a corrente é a mesma em cada resistor, né? Ou em cada elemento. Então, se eu tenho aqui dois resistores, né? Entre dois pontos aqui, ó. Gente, a corrente só tem um caminho, ela só consegue passar por esse resistor e ao mesmo tempo por esse resistor. Então a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui por esse outro resistor, certo? Aqui eu tenho a mesma coisa, ó, um único caminho, tá? Então a corrente que passa por esses três resistores é a mesma, ou seja, I de R1 é igual a I de R2, que é igual a I de R3, tá bom? A corrente que passa em elementos que estão associados em série é a mesma. Aqui é a mesma coisa, a corrente, esses resistores estão associados em série, então a corrente passa por eles é a mesma. Aqui embaixo a gente tem os outros desenhos que a gente pode fazer, né? Esses dois resistores, acho que vocês conseguem ver, também estão associados em série. Lembrando de novo, estão associados em série, pois a corrente, entre esses dois pontos, A e B, a corrente é obrigada a passar apenas por esse caminho, né? Ela só tem um caminho para seguir. Então aqui, ó, novamente, só tem um caminho que a corrente pode fazer. E a corrente que passa aqui é a mesma, ela não muda. Aqui também é a mesma coisa, a corrente só pode seguir esse caminho. Aqui é a mesma coisa e aqui a mesma coisa, né? A corrente só pode seguir esse caminho, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. E aí o que acontece na nossa associação de resistores em série? No caso de resistores em série, é possível calcular um único resistor equivalente a esses resistores em série. Para isso, basta nós somarmos as resistências em série. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos esses dois casos aqui, ó, onde nós temos dois resistores em série aqui e aqui três, né? Então, vamos lembrar, a gente consegue fazer um circuito equivalente, um resistor equivalente, né, que equivale a esses três circuitos. Então, vamos definir aqui, ó, o ponto A e aqui aquele pontinho B, né? A gente tem duas resistências de 10 ohms cada. Então a gente consegue redesenhar esse circuito. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. E aí, esse nosso circuito, ele vai ser substituído, essas duas resistências, por uma única resistência, que é a resistência equivalente, aonde essa minha resistência equivalente equivale à soma das duas resistências em série. Então 10 mais 10, 20 ohms. Fácil aí, né? Então a gente tem um único circuito com uma única resistência, né, equivalendo aquelas duas, de 20 ohms. Gente, aqui onde vocês veem, ó, que nós temos a referência aqui de um lado e aqui a referência do outro lado, significa que basicamente nós temos uma conexão aqui. Às vezes, para simplificar um circuito, nós temos um circuito grande e aí esse circuito ele possui várias conexões ao nó de referência, tá? É mais simples você fazer isso utilizando o símbolo apenas, tá? Ao invés de você fazer toda essa conexão aqui, ó. Tá? Muitas das vezes nós utilizamos apenas o símbolo do nó de referência em cada uma dessas junções, tá? Como é o caso aqui. Aqui nós temos três resistores de 10 ohms cada e novamente vamos aplicar a nossa regrinha. Temos aqui o nosso circuito redesenhado, né? Temos o nosso circuito redesenhado e aqui nós temos o ponto A novamente, aqui o ponto B vai para a referência, aqui a fonte também vai para a referência. E aí nós podemos, esses três resistores estão em série, né? Pois entre o ponto A e o ponto B aqui, ó, só tem um único caminho que passa por essas três resistências, então elas estão associadas em série. Portanto, elas podem ser substituídas por uma única resistência, cujo valor equivalente é a soma das resistências em série. 10 mais 10 mais 10, 30 ohms. E aí vamos pegar uns casos um pouco mais desenvolvidos, né? Temos aqui, ó, nós queremos saber qual que é o valor da resistência equivalente da associação em série desses resistores aqui, ó. Se nós pegarmos ponto A aqui, ponto B, nós temos 5 resistores associados em série aqui, tá bom? E eu quero saber qual que é a resistência equivalente desses resistores. Nós lembramos que resistência equivalente é a soma desses meus resistores, tá? Vezes RI, tá bom? É o somatório das resistências desses resistores. Então, vamos lá calcular esse somatório, né? A resistência equivalente, então, vai ser igual a... Vamos pegar a nossa calculadora. 56 mais 100 mais 27 mais 10 mais 47
nós vamos ter aqui a resistência equivalente desse circuito de 240 ohms. Ou seja, esse circuito aqui, ó, ele equivale a um circuito de fonte de tensão com uma única resistência, e essa resistência aqui, ela possui 240 ohms. No nosso próximo caso, nós temos aqui 6 resistências, né? Cai na mesma situação. A resistência equivalente é a soma. E vamos novamente para a nossa calculadora. 39 mais 100 mais 47 mais 100 mais 180 mais 68. Deu aqui nas minhas contas 534 ohms. Então esse meu circuito aí equivale a uma fonte de tensão Vs com uma resistência aqui, ó, de 534 ohms, tá? No nosso último caso aqui, é um caso um pouco diferente desses dois que nós fizemos anteriormente. Nós temos aqui 4 resistências e nós utilizamos um ohmímetro aqui, é um dispositivo que mede resistência, tá? Esse ohmímetro ele está medindo a resistência do ponto A, aqui, ó, que é onde está conectado, para a referência, ou seja, bem aqui é o nosso ponto B. Então, e ele diz, né, que nós temos 3 valores de resistências, 1 kg, 2.2 kg e 4.7 kg, e a resistência total deu 17.9 kg. Então, vamos se lembrar o seguinte, nós não temos esse valor da resistência 4, né? Vamos nos lembrar do seguinte, ora, que se eu pegar 1 kg mais 2.2 kg mais 4.7 kg mais x, né? Isso vai dar o somatório, que é 17.9 kg, né? Que é quanto deu aqui, né? Então, basta nós resolvermos essa simples equação aí. X, então, vai ser 17.9 kg. Vamos passar essa galera toda aqui para o outro lado, subtraindo. Menos 1 kg, menos 2.2 kg, menos 4.7 kg, tá bom? Lembrando que o quilo é a mesma coisa que esse número vezes 1000, tá bom? Então não estranhe esse quilo aí no meio. Então x vai ser, vou melhorar aqui, 17.9 menos 1 menos 2.2 menos 4.7. Aqui eu coloquei o quilo em evidência, tá bom? E aí, basta nós subtrairmos, vai ficar 17.9 menos 1 menos 2.2 menos 4.7. E nós vamos ter nossa resposta aí como sendo 10 kΩ. Então, o nosso resistor faltante aí, né, que nós não sabemos a resistência dele, tem uma resistência de 10 kΩ. E aí, só para relembrar vocês, gente, aqui, quando eu associo resistores em série, novamente lembrem-se disso, a corrente em um circuito em série é a mesma, tá bom? Se eu tenho resistores associados em série, a corrente passa por esse circuito é a mesma. Então eu tenho um exemplo de um circuito aqui com os resistores. E eu tenho vários amperímetros, né, medidores de corrente nesse circuito. Vocês podem olhar que a corrente que passa por todos eles é a mesma. Por essa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula nós vamos ver como calcular essa corrente, né? Quando nós temos esses resistores em série.